Boa noite a todos. Começamos agora mais uma aula do nosso curso de Direito Penal. Vamos tratar hoje do capítulo 35 do livro do Rogério Greco, onde ele fala das penas. Bom, a pena é justamente a sanção imposta ao sujeito que pratica o crime, né? É um tema bastante extenso. Acho que nós vamos usar 2 ou até 3 aulas para fazer a abordagem completa do tema. Vou começar tratando pela finalidade da pena, uma parte mais teórica. Bom, quanto à finalidade da pena, há 3 teorias, certo? Existe a teoria absoluta. A teoria absoluta preconiza que a pena é um fim em si mesmo. Ela é uma retribuição pelo mal que o sujeito causou. Quer dizer, é uma paga para aquele sujeito que praticou o crime, que praticou o mal, certo? Ela não teria nenhuma finalidade transcendente. Tá claro isso aí? Apenas seria simplesmente uma retribuição, né? As teorias relativas, elas se diferenciam das teorias absolutas, porque elas preconizam um fim transcendente da pena. Quer dizer, a mera retribuição vão além da mera retribuição ao sujeito. Há uma outra finalidade que vai além disso, certo? A pena, nesse caso, ela teria uma finalidade instrumental, ela seria um veículo para o atingimento de um outro fim, certo? Ela teria, vou dizer aqui do Rogério Greco, um fim utilitário. Nesse sentido, nós podemos dividir as teorias relativas no que toca à prevenção, em prevenção geral e prevenção especial. A prevenção geral, por sua vez, se desdobra em prevenção geral negativa e prevenção geral positiva. Pela prevenção geral negativa, a pena teria um efeito intimidador a toda a sociedade, quer dizer, a todo o corpo social. Você vê aquele sujeito sendo punido pelo crime, isso gera em você um sentimento, uma ideia de não praticar o crime justamente para não sofrer aquela mesma punição que aquele sujeito está sofrendo, né? O sujeito, nesse caso, ele seria uma espécie de exemplo que serviria para toda a sociedade. Essa seria a prevenção geral negativa. A prevenção geral positiva é o outro lado da moeda. Quer dizer, representa o reforço a determinados valores fundamentais para a sociedade. Por exemplo, o sujeito pratica, vamos supor, um crime de furto, um crime de roubo, né? Um crime de roubo e sofre uma pena de prisão, né? E, quer dizer, pela ótica da prevenção geral negativa, bom, eu não quero ir preso, eu não quero sofrer esse mal, né, que é ir preso, então eu não vou praticar o crime. E pelo lado da prevenção geral positiva, bom, o respeito ao patrimônio do próximo é um valor importante dentro da sociedade. Nós temos que respeitar esse valor. Nós temos que observar, quer dizer, essa diretriz, né, de respeito ao patrimônio do próximo, aos bens do próximo. Então não podemos cometer crime, né? Na verdade seriam os dois, o mesmo ponto olhado por 2 prismas distintos, né? Ainda dentro das teorias relativas, no que toca à prevenção, nós temos a prevenção especial, né? Que também se desdobra em prevenção especial negativa e prevenção especial positiva, né? A prevenção especial negativa é aquele efeito mais direto da sanção penal, que é a segregação do sujeito, né? O sujeito ali é um criminoso, praticou crime,
Então nós vamos retirar esse cidadão da sociedade para que ele pare de cometer crime. Nós vamos estancar a ferida, né? Tira esse sujeito de circulação, que ele fora de circulação ele não comete mais crime, né? É a neutralização do agente, né? A prevenção especial negativa. E a prevenção especial positiva, né? A prevenção especial sempre vai atuar na pessoa do agente criminoso, né? Ao passo que a prevenção geral sempre vai ter sempre vai visar a sociedade de uma forma ampla, né? A coletividade. A prevenção especial sempre vai, o enfoque da prevenção especial é aquele sujeito que praticou o crime, o agente criminoso, né? Prevenção especial negativa nós acabamos de tratar. A prevenção especial positiva é a dissuasão do próprio agente criminoso, quer dizer, ele praticou o crime, né? E aí ele sofreu a pena, quer dizer, está sofrendo um mal, né? Está na cadeia, ali sobretudo a cadeia aqui no Brasil, superlotação e etc. Quer dizer, pô, eu tô sofrendo um mal aqui, eu tô privado da minha liberdade, eu tô num ambiente aqui desagradável, né? Em tese era para ser desagradável. Bom, eu tenho aqui um estímulo para não cometer crimes, né? Que é não voltar para esse lugar onde eu estou, né? Essa seria a prevenção especial positiva. A dissuasão do agente criminoso, quer dizer, o desestímulo à prática de novos crimes, né? Tendo em vista aquele agente específico que está sofrendo a sanção penal. As teorias relativas, elas sofrem algumas críticas, né? A primeira crítica incide sobre a prevenção geral, né? Que é a prevenção geral negativa, no caso, que é essa prevenção por intimidação, né? Uma crítica é que ela instrumentaliza o condenado, quer dizer, ele vira tá ali para servir de exemplo, ele é um objeto, né, que está servindo de exemplo para as pessoas, né? Exatamente, está instrumentalizando o condenado, né? Isso nessa visão crítica seria um elemento que avilta a dignidade da pessoa humana, né? E aqui no que toca à prevenção especial, né, no caso a prevenção especial positiva, que trata da ressocialização, quer dizer, do sujeito não voltar a praticar crimes, quer dizer, dele se integrar na sociedade, né? A crítica aqui é baseada na situação de fato do sistema penitenciário brasileiro, né? Em que essa ideia de ressocialização, de que a cadeia vai desestimular o sujeito a praticar crimes, é uma utopia, né? Porque em boa parte das vezes acontece justamente o contrário, né? Dentro da cadeia ali o sujeito acaba tendo contato, né, com outros criminosos mais perigosos e acaba se especializando cada vez mais no crime, caindo cada vez mais no crime, até se revoltando. Então o sistema penitenciário, em vez de ter um efeito dissuasório, ele tem um potencial criminalizante, né, do sujeito. Essas seriam as críticas. Meus caros, essa questão da finalidade das penas foi uma pergunta que caiu, se eu não me engano, na última prova de juiz federal, e eu inclusive respondi essa questão. Eu vou pegar o texto aqui e vou ler para vocês, eu acho que vale a pena. Bom, tá aqui, meus caros. Foi a prova de juiz federal da terceira região, 2015-2016, né? Foi a questão discursiva de direito penal. O enunciado foi o seguinte: discorra sobre a finalidade da pena como sanção específica do direito penal, abordando as principais teorias relacionadas ao tema, com ênfase na doutrina de Kant. Resposta em até 20 linhas. 13º concurso do TRF1. Eu coloquei aqui o seguinte: sobre o tema, pode-se assinalar ao menos 3 categorias de teorias com expressão significativa na doutrina. Coloquei categorias de teorias porque tanto
o Rogério Greco, quanto um outro livro que eu consultei, que é do Jorge Del Vecchio, falam em teorias absolutas e teorias relativas, né? Como se existisse mais de uma teoria absoluta e mais de uma teoria relativa. Então eu tratei por essa terminologia, categorias de teorias, dividindo-as em teorias absolutas e teorias relativas. Eu coloquei aqui. As teorias absolutas apregoam a ideia da pena como um fim em si mesmo, isto é, como uma mera retribuição pelo mal cometido, sem nenhuma finalidade transcendente. A pena, nesse sentido, promoveria um reequilíbrio no estado de coisas, desbalanceado pela ação criminosa, e expiaria a culpabilidade do criminoso. Este pensamento é, notadamente, de viés justnaturalista, remonta à prática institucionalizada da antiguidade e ao sentimento humano ainda atual. Vê-se aqui, sob certo aspecto, correspondência clara com a ética kantiana, que inadmite o uso instrumental do homem. O ser humano deve ser sempre um fim em si mesmo. A pena, por esta ótica, é um bem em si mesmo, porquanto configura uma reafirmação eticamente necessária da lei do dever violada, cujo conteúdo corresponde, na doutrina kantiana, ao seu clássico imperativo categórico. As teorias relativas, por sua vez, preconizam uma finalidade transcendente da pena, que atuará em variadas dimensões. Sob a ótica da prevenção geral, a imposição da pena atuará como um fator de inibição e intimidação, para que outros não incorram na conduta criminosa, prevenção geral negativa, bem como infundirá na consciência geral a necessidade de respeito a determinados valores, prevenção geral positiva. Ainda no âmbito das teorias relativas, existe a chamada prevenção especial, a qual no plano fático é indissociável da prevenção geral, mas que pode, por um recorte teorético, dela ser abstraída para fins de análise conceitual. A neutralização, pela segregação daquele que praticou o ilícito penal, corresponde à prevenção especial negativa. O efeito psicológico da sanção, que tem o condão de demover do sujeito a ideia da prática de novos crimes, diz respeito à prevenção especial positiva. Bom, até aqui foi o que nós tratamos, apenas uma ênfase ali na questão kantiana, né, de ver o ser humano sempre como um fim em si mesmo, nunca como um instrumento para o atingimento de uma outra finalidade, e o imperativo categórico, né, de agir como se a sua ação fosse estabelecer uma lei universal de ação para o mundo, para toda a humanidade, né, que em última análise nos remete ao princípio cristão, né, de ama o próximo como a ti mesmo. E aqui a parte final da resposta, eu ainda não abordei aqui na aula, mas eu já vou ler e já vou adiantar, que é o seguinte: sobre a teoria mista. O Código Penal subscreve algo que poderia ser definido como uma teoria mista, articulação de elementos das teorias absolutas e relativas, pois prevê, em seu artigo 59, tanto a necessidade de reprovação, que é um aspecto das teorias absolutas, quanto de prevenção do crime, que é um aspecto das teorias relativas, né? Uma finalidade transcendente da pena, quer dizer, prevenir novos crimes. Essa foi a resposta que eu dei à questão discursiva. Eu não fiz a prova, peguei a questão depois e fiz em casa mesmo. Bom, vamos retomar aqui o conteúdo. Isso, faltava somente essa última parte, que é a teoria adotada pelo Código Penal, né, que é a chamada de mista ou unificadora, que ela abrange tanto os elementos das teorias absolutas quanto das teorias relativas, porque ela preconiza a retribuição pelo mal praticado e também a prevenção, né, para que não se cometam novos crimes. Meus caros, agora aqui uma pequena parte histórica que o Rogério Greco trata no livro dele, sobre os sistemas prisionais, né? Primeiro ele diz que a privação da liberdade foi um avanço
na história das penas, né? No começo o sistema era bruto, né? Era a pena de morte, pena de apedrejamento, pena de morte por apedrejamento, arremesso de precipício, decepar membros, né? Pena de escravidão, né? E aí, conforme a civilização foi avançando, as penas foram se tornando menos cruéis, né? E ele considera a privação da liberdade como um avanço nesse sentido. Foi um avanço, uma conquista, né, da humanidade, né? Bom, os sistemas prisionais paradigmáticos, quanto aos sistemas prisionais paradigmáticos, ele arrola aqui 3 sistemas, né? O sistema pensilvânico, né, sistema adotado na Pensilvânia, nos Estados Unidos, há muito tempo atrás, tinha 2 elementos, né? Primeiro era o isolamento completo do condenado e a leitura constante da Bíblia. O sujeito tinha que estar sempre lendo a Bíblia e meditando sobre a Bíblia em isolamento, né? Isso aí possibilitaria, vamos dizer, uma regeneração moral do sujeito, né? A crítica a esse sistema é que ele impossibilitava a readaptação social do cara, né? O cara ficava só enfurnado ali na cela lendo a Bíblia e depois ele não conseguia se readaptar à sociedade, né? Podia ficar louco, né? O sistema alborniano, né? Também nos Estados Unidos, já era um pouco diferente. É um sistema que permitia o trabalho, quer dizer, o sujeito não ficava só em isolamento, mas ele impunha o silêncio absoluto, né? O preso não podia se comunicar com o outro, tinha que se manter em silêncio o tempo inteiro, né? E o último sistema, um sistema progressivo, né? Em que havia uma gradação, né? E esse é basicamente o sistema, o modelo de sistema que é adotado hoje no Brasil. Tem uma gradação ali do isolamento, né, para o trabalho comum, né, e então a liberdade condicional. O sistema brasileiro é inspirado nesse sistema, né? Não tem o isolamento, exceto em hipóteses excepcionais, né, mas tem o trabalho comum e a progressão, né, até o sujeito conquistar a liberdade plena, né? Não é de um salto direto da cadeia para a rua, né? Tem essas etapas. Bom, um outro aspecto importante quanto às penas são as vedações constitucionais, né? Antes de tratar das penas em espécie, tratar aqui das vedações constitucionais. As vedações são a vedação à pena de morte, né? Exceto em caso de guerra. São vedadas também as penas de caráter perpétuo, né? Note-se que não são as penas, não exatamente as penas perpétuas, né? As penas de caráter perpétuo. Se a pena for longa demais, apesar de não ser perpétua, de ter um fim em algum momento, ela tem um caráter perpétuo, né? Então ela também por isso também é vedada. E esse é o fundamento desse limite, né, de cumprimento de 30 anos, né, de pena privativa de liberdade no Brasil. Porque mais do que isso conferiria um caráter perpétuo à pena, apesar de não ser uma perpetuidade de fato, né? As penas de banimento, né, quando o sujeito é expulso do país e banido do país, né, sem direito a voltar. E as penas cruéis, né, o que é autoexplicativo, né? Bom, temos ainda 12 minutos, vamos entrar aqui nas penas em espécie, né? As penas em espécie são a pena privativa de liberdade, né, que é a pena conhecida por todos, pena restritiva de direito, né, e a multa, né? A multa aqui é uma sanção penal. Começar tratando da pena clássica, né? Pena privativa de liberdade. Bom, a pena privativa de... Vou começar tratando da reclusão. Bom, as penas de reclusão, ela pode se dar em regime fechado
em regime semiaberto ou em regime aberto, né? No caso da pena de reclusão em regime fechado, o sujeito é preso numa penitenciária de segurança máxima. Não, já estou fazendo uma pequena confusão aqui, meus caras, me perdoem. Deixa eu somente consultar aqui algumas anotações para fazer uma exposição mais precisa. Isso, meus caros, a pena de reclusão é aquela pena na penitenciária, a pena mais conhecida, né? E as regras são as seguintes: o sujeito recebe uma guia de recolhimento ali com informações, é submetido a um exame criminológico, né? E quanto à questão do trabalho, em tese o trabalho seria um direito do preso, né? E quanto ao trabalho externo, o trabalho externo somente pode se dar em obras e serviços públicos, né? Sujeito em regime fechado, após o cumprimento de 1/6 da pena, né? E caso o condenado demonstre disciplina. Existe a possibilidade do sujeito ser remetido a uma penitenciária de segurança máxima, né? Que é o chamado aquele RDD, né? Então, o Marcola, o presos de alta periculosidade, né? Líderes de facção criminosa, etc. Pode ser movido a uma penitenciária de segurança máxima por interesse da segurança pública, né? Esses sujeitos extremamente perigosos, né? Isso aí vai ser decidido por um juiz federal, certo? Não é o juiz estadual que julgou o crime dele, se o crime foi estadual, não interessa. Quem vai decidir sobre essa questão do envio do sujeito à penitenciária de segurança máxima é o juiz federal. E os legitimados a requerer isso são a autoridade administrativa, o Ministério Público e o próprio preso. Essa prisão, esse regime especial, ele tem natureza excepcional, né, e deve durar apenas 360 dias, certo? Pouco menos de um ano, e é renovável por igual período, né? O regime semiaberto ele deve ser cumprido em uma colônia agrícola, industrial ou similar, né? E o trabalho externo é admissível, quer dizer, seria um ambiente ali em tese mais livre do que na penitenciária, né, no regime fechado. Seria um local onde o sujeito teria maior liberdade, sobretudo para trabalhar, né? O regime aberto é para ser cumprido na chamada causa de albergado, né? Como parece que não existe essa tal dessa casa de albergado, ou parece que existem uma ou duas no Brasil inteiro, o sujeito acaba ficando em liberdade mesmo, liberdade total, né? No regime aberto, o sujeito não tem vigilância externa, né, ao contrário do regime semiaberto, e ele deve estar engajado num trabalho, algum tipo de trabalho, ou num curso, né, ou em alguma atividade autorizada, né? E ele deve se recolher no período noturno e nos dias de folga a essa tal casa de albergado que não existe, né? E a condição primordial para que o sujeito possa progredir para o regime aberto é a possibilidade imediata de trabalho. Não é bem o sujeito já ter um emprego, estar com a carteira assinada naquele momento, mas ele ter condições de subsistência lícita, né? Vamos supor que o sujeito seja um artesão, ou seja um marceneiro, alguém que pode trabalhar como autônomo e viver de forma lícita, né? Não necessariamente ele tem que ser empregado de alguém, né? Bom, quanto à detenção, a diferença
a diferença prática da detenção para a reclusão é que a detenção, o regime de cumprimento inicial da detenção nunca vai ser fechado, né? Vai ser sempre semiaberto ou aberto, mas pode haver uma mudança para o regime fechado por transferência, quer dizer, se o sujeito descumprir as normas do regime aberto ou semiaberto, ele pode regredir para um regime fechado, mas esse regime fechado não vai ser inicialmente imposto nos casos em que for imposta tão somente a pena de detenção. Há uma diferença também, se o sujeito é inimputável, né? Se ele, vamos supor que ele seja um louco, ele cometa um crime sujeito tão somente a pena de detenção, ele em princípio não ficará internado num manicômio judicial, né? Ele vai ser submetido a tratamento ambulatorial, que é aquele tratamento em liberdade, né? Fora do hospital de custódia. Nos crimes apenados também com detenção, em regra, a autoridade policial pode conceder fiança, né? No que toca às contravenções, né, como nós já vimos, a pena vai ser a pena de multa ou então a pena de prisão simples, né? A pena de prisão simples é uma mera retenção ali do sujeito, né? Quanto à fixação do regime inicial, né, o juiz vai ter em conta ali questões das circunstâncias judiciais, né, do caso concreto, a reincidência do sujeito. Mas em linhas gerais seria o seguinte: o sujeito vai poder ter o regime inicial aberto de cumprimento de pena quando ele não for reincidente, né, e a pena imposta, a pena privativa de liberdade total, for igual ou inferior a 4 anos. Né. O regime semiaberto, né, e regime inicial semiaberto pode ser imposto quando o sujeito não for reincidente e a pena imposta for entre 4 e 8 anos, né, de pena privativa de liberdade. E o regime fechado vai ser imposto nos casos de pena privativa de liberdade superior a 8 anos. Né. Aqui tem uma informação relevante, que é a súmula 269, agora eu não me recordo aqui se é do STF ou do STJ, né, que preconiza que pode ser imposto o regime semiaberto ao reincidente, né, quando a pena for igual ou inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais forem favoráveis. Nós já vamos ver do que é que se trata essas condições judiciais. Então, em princípio, o regime semiaberto, os regimes semiaberto e aberto, em princípio, eles são condicionados à não reincidência, né? Mas se as circunstâncias judiciais forem favoráveis, mesmo assim, e o mesmo sujeito sendo reincidente, pode ser imposto o regime semiaberto ou aberto, né? Quanto à progressão de pena, né, uma vez o sujeito preso, tem que se levar em conta 2 critérios, né? Um critério objetivo e um critério subjetivo, né? O critério objetivo é o cumprimento, né, de pelo menos 1/6 da pena naquele regime inicialmente estabelecido, né? O requisito subjetivo é o mérito pessoal do condenado, né, consistente no bom comportamento, né, na observância da disciplina ali do sistema penitenciário, né? E o ordenamento jurídico brasileiro ele veda a chamada progressão per saltum, né, que é a progressão pulando um regime, vamos supor, sujeito I do regime fechado diretamente para o aberto, né? Isso não seria possível. Ele tem que passar por
por essa gradação, né? No caso seria o fechado, semiaberto e então o aberto, né? Para que haja um grau, né, de ressocialização. E é uma coisa que faz todo sentido, né? O sujeito está naquele ambiente hostil ali de uma penitenciária e é lançado diretamente na sociedade, né? O baque, a mudança é muito grande, né? A possibilidade dele tá com aquela mentalidade de cadeia ali, agindo com as pessoas é muito grande, né? E pelo regime semiaberto, em tese, né, há um abrandamento ali, né? O sujeito tá na cadeia, na penitenciária ali, e aí ele já vai para um regime semiaberto, onde em tese ele já vai estar trabalhando, já vai ter um convívio social maior, apesar de estar recolhido, né? Isso aí já vai preparando o sujeito para retornar à sociedade, né? O convívio com as pessoas normais, né? Que não os presidiários. Há uma condição especial de progressão nos crimes contra a administração pública, né? Nos crimes contra a administração, a progressão de pena está condicionada à reparação do dano, né? No caso, a reparação do dano ou a demonstração da impossibilidade de reparação do dano, né? O sujeito não pode voluntariamente decidir não reparar o dano, né? Ou ele, para a progressão da pena, ou ele repara o dano, ou ele demonstra que realmente é impossível, que ele não tem condições financeiras de promover a reparação do dano. Meus caros, paramos por aqui. Paramos nas penas em espécie, então, dentro da pena privativa de liberdade. Falta ainda tratar da regressão de regime, das divisões ali dentro do sistema penitenciário, dos direitos do preso, né, da remissão, da superveniência de doença mental, da detração, da prisão especial e da prisão albergue domiciliar, né? Isso só dentro da pena privativa de liberdade. Então acho que essa questão das penas aí vai levar então 2, possivelmente até 3 aulas. Agradeço a atenção de todos. Boa noite.